A semana passada, nós trabalhamos a voz de Amós, a voz contestadora de Amós, a voz questionadora de Amós. Como essa voz se constitui a partir do envio de Deus, do leão que rugiu em Sião e da voz do Senhor que vem de Jerusalém. E como o Amós se constitui a sua palavra a partir da vivência, do encontro, das festas da Lua Nova, por exemplo, que nós vimos o capítulo de número 8, do verso 4 ao verso 7, mostrando que o Amós usa a linguagem diária, do dia a dia. Ele fala do trigo, do cereal, da lua nova, fala da extorsão, fala de balanças enganosas, fala da opressão por um par de sandálias. O Amós constitui a sua voz a partir da realidade que ele vive. E eu coloquei para vocês que nós também devemos constituir a nossa linguagem a partir de uma realidade. E essa realidade não é uma realidade unívoca. O que é unívoca? Uma só voz, com um só sentido. Nós temos a economia solidária, o processo do comércio justo, que quase ninguém ouve falar, quase ninguém menciona isso, mas é uma realidade em muitos setores da sociedade. O que eu propus a semana passada, então, é que a nossa linguagem deve se constituir como a de Amós a partir da nossa realidade, mas de uma realidade múltipla, não de uma realidade única, uma realidade de TV que a gente vê, ou dos jornais, ou dos principais jornais, das principais redes de televisão, que tem uma linha editorial que não privilegia, não favorece a justiça, não favorece o comércio justo, a economia solidária e outros elementos que estão na nossa sociedade, mas que não encontram ressonância nessa grande caixa acústica que amplifica a voz de criminosos, de doleiros, que amplifica a voz de corruptos, mas não consegue e não quer, não é que não consegue, não quer, propositadamente, não tem a intenção de propagar e amplificar e dar voz, dar vez, dar rosto a essas pessoas que estão à margem, que estão morrendo de frio, que estão passando necessidade, que estão esperando que a igreja cumpra o seu papel diaconal de levar socorro a essas pessoas. E não é socorro emergencial apenas. Eu creio que existe sim a necessidade de levar pão, de levar alimento, cobertor, roupa, kits de higiene para a pandemia, para se evitar o contágio. Isso são ações emergenciais e até urgentes. Todos nós sabemos disso, mas há uma voz que vem de Jesus, vem dos profetas, e a gente viu isso de Amós, que é uma ideia de sociedade, que é uma ideia de solidariedade, de justiça, que ultrapassa as ações emergenciais e devem ser experimentadas dia a dia com ações efetivas em pequenas causas. Eu vou citar um exemplo de como isso pode ser feito. Obviamente que nós, eu insisto nisso, precisamos daquele socorro emergencial, levar esse socorro emergencial para as pessoas, mas há uma questão de fundo. Aqui em nosso estado de São Paulo, Itatuí, especialmente onde eu estou morando, eu comecei a entrar em contato com o núcleo de justiça reparativa,
que é um projeto do governo do Estado, ligado ao Tribunal de Justiça do Estado, ligado ao aparato jurídico do Estado, que tenta fazer um trabalho de reparação de atos de violência, principalmente violência contra a mulher. Há cursos de formação, veja, pelo Estado, né? Incentivado pelo Estado. Há um juiz aqui na cidade muito engajado com essas questões da justiça reparativa, dessa justiça que tenta colocar o agressor e o agredido e tenta conciliar essas pessoas, resolver esses conflitos. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, é um trabalho em que a igreja deve se engajar, como nós vimos essa voz de Amós. Então, você, como pessoa, e a igreja como instituição, deve procurar esses caminhos, essas oportunidades, essas ações concretas para ter um trabalho de longo prazo, um trabalho formativo, um trabalho constante, uma ação consequente. Porque é aí, nesses núcleos de direitos humanos, de justiça reparativa e de outras oportunidades, que a igreja se constitui, então, como obediente à voz do seu Senhor, que é Jesus. Então, essa voz é uma voz contestadora, sim, mas é uma voz, e o tema de hoje, por causa dessa postura de Amós, é uma voz contestada, uma voz questionada, uma voz que, no domingo passado nós vimos, contestou o estado de coisas e agora é contestada por causa disso. Então, eu fiz 3 perguntas para vocês. O reverendo Ever deve ter repassado. Eu vou retomá-las aqui, que são exercícios que vocês deveriam fazer durante a semana. Quem está aí, eu vou ver nos comentários aqui, quem está aí e fez o exercício, dá um alô, diga feito, alguma coisa assim, um ok, para eu saber se vocês estão a par do que foi dito, né? Então, o exercício é o seguinte: ler Amós 2:12, que diz assim: mas vós, aos nazireus, deste de beber vinho, aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. E comparar com capítulo 3, verso 8, que diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E a pergunta era: qual é a diferença fundamental entre os 2 versículos? Você certamente tem a sua resposta, e eu gostaria de ouvi-la, claro, né? Mas não temos essa oportunidade aqui. Se você quiser colocar nos comentários, ok? Mas a diferença fundamental é que um grupo claramente quer tapar a boca dos profetas. Isso não aconteceu só com Amós, aconteceu com Isaías, com Jeremias, foi jogado em uma cisterna seca, foi com outros profetas que tentaram calar. O capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Então, se o Senhor rugiu, quem vai impedir? Outro texto diz, agindo eu, quem impedirá? Isaías, né? Falando Deus, quem vai impedir? Pode tentar impedir os profetas de falar, mas se um leão ruge, eu disse isso aqui a semana passada,
esse rugido alcança aí alguns quilômetros. Eu já ouvi programas, como eu falei também, que diz que esses rugidos alcançam quase 30 quilômetros. Então, o embate, a diferença é que um grupo bem determinado, bem claro, que nós vamos ver hoje, contesta a voz de Deus. Os nazireus são aqueles que foram consagrados ao Senhor, que não podiam passar fio de navalha no cabelo, não podiam beber, não podiam fazer determinadas coisas, porque eram consagrados ao Senhor. E o que as pessoas fizeram com esses consagrados? Deram vinho para eles, perverter o caminho dos nazireus. E o profeta que recebeu a palavra de Deus para falar, recebeu também um ultimato, um cala-te-boca, né? Calado. Essa é uma diferença em que não há como deixar de dizer quando o Senhor ruge como um leão. Lembrar do leão de Judá? É por aí. Esse leão de Judá que pastará com o cordeiro é um leão que ruge. E este rugido é a voz do Senhor. O segundo exercício foi ler o capítulo 7, verso 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. E aí comparar com o verso 17, nós vamos ler esse texto, ok? Que diz, portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá, a cidade dos teus filhos, tuas filhas cairão em espada, e a terra será repartida a cordel, e tu morrerás em terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. A pergunta, que é a pergunta que nós vamos tratar hoje, quais são as duas vozes que estão em confronto nesse texto? E, finalmente, ler Amós 5, 1, ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. E o verso 15 do mesmo capítulo, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor se compadeça do restante de José. Então, eu pedi para anotar aqui as três exigências entre esses versículos do 1, desculpa, capítulo 5, verso 1 a 15, e as três exigências para Deus voltar atrás e se arrepender. Esse exercício tem a finalidade, as três finalidades que são, primeiro, o conflito das vozes. O livro de Amós é esse conflito de vozes. A voz que quer calar os profetas e a voz dos profetas que querem fazer ouvir a voz de Deus. O segundo aspecto, e agora eu vou ler, é que essa voz não tem como ser calada. Deus, por todo o texto, Deus não permite que sua palavra seja calada. Deus não permite que os seus profetas sejam silenciados. Se ele falou, nós devemos fazer. Mas isso tem consequências, isso não é tranquilo assim. As pessoas dizem assim, a igreja está precisando de sofrer uma perseguição para que aconteça um reavivamento. Ora essa, a perseguição para que aconteça o avivamento acontece todo dia, toda hora. Vou citar o caso da palavra de Deus, que é o que nós estamos tratando. As pessoas falam em nome de Deus barbaridades. Isso é calar os profetas. Eu fiz uma meditação no meu canal do YouTube sobre o cruel, lamentável, triste episódio da menina de 10 anos que foi violentada e engravidou, e tivemos as consequências do aborto e toda essa tristeza e dor.
E as pessoas foram falar em nome de Deus, que Deus permitiu, que Deus é quem quis que ela engravidasse, etc. Essa não pode ser a voz de Deus, não do nosso Deus, pelo menos. E no episódio dessa semana, que eu gravei sobre isso no meu canal do YouTube, volto a repetir, vocês podem assistir depois, eu questiono exatamente esse Deus sem nome e sem rosto, porque desfigurando Deus e silenciando a voz, ou tentando silenciar a voz de Deus, eles desautorizam a igreja, desautorizam você, que é filha de Deus e discípula de Jesus, desautoriza você, que é servo de Jesus e filho de Deus, e desautoriza todos nós, dizendo que Deus é capaz de uma barbaridade dessa. Veja, vamos ler o capítulo 7, do verso 10 ao 17, para você ver como essas vozes são conflitivas e como o Deus que alguns foram lá na porta do hospital gritar em nome dele não corresponde ao Deus da Bíblia, ou ao Deus Pai de Jesus Cristo, um Deus com nome e um Deus com rosto. Veja aí. Então, Amazias, eu estou lendo o capítulo 7, do verso 10 ao verso 17. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e come ali o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me pegou, mas colhedor de sicômoros, e o Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Eu quero, minhas irmãs e meus irmãos, fazer 5 destaques nesse texto para a nossa edificação, para a nosso fortalecimento espiritual. A primeira coisa que eu quero falar é da voz de Amós. Quanto ao templo, quanto à casa de Deus. Em primeiro lugar, vou pegar minha anotação. Em primeiro lugar, não há nada de errado com o templo. Primeiro, quando ele é consagrado ao Senhor. O templo, nós estamos vivendo um momento, né, um período já que está se prolongando, de igreja, comunidade e não templo. A gente não tem ido ao templo. Algumas igrejas já estão, alguns lugares do estado de São Paulo já estão na fase amarela, já estão podendo se reunir. Alguns conselhos, alguns pastores, algumas igrejas já decidiram voltar com cautela, mas vivemos uma pandemia e todo cuidado é pouco, não precisa dizer, né?
E nós temos experimentado esse convívio de irmãos e irmãs fora do templo. Então, nós estamos consagrados ao Senhor. Quando o templo, não só a igreja como prédio, mas nós, como templo do Espírito Santo, como templo do Senhor, estamos consagrados ao Senhor, não há nada de errado. O templo, enquanto lugar da morada de Deus, da manifestação de Deus, de onde Deus fala, enquanto está cumprindo esse papel, enquanto Deus está lá, o templo é consagrado a ele, não há nada de errado. E essa é a percepção de Amós. Amós não vê nada de errado com o templo. Eu vou destacar aqui que Betel significa a casa de Deus. Bet é casa e El é Deus. Então, Bet-El é a casa de Deus. Lembram de Jacó, que deu esse nome quando teve aquele sonho da escada, estava deitado em uma pedra como travesseiro, e teve o sonho da escada, que anjos desciam e subiam, e depois um anjo lutou com ele e feriu o nervo da sua perna, e ele pôs o nome daquele lugar Betel, e ele diz, porque Deus está aqui, Deus habita aqui. Então, em qualquer lugar que Deus estiver, é a casa de Deus, no seu lar, na sua reunião de família ou no templo, é a casa de Deus. Então, não há nada de errado na visão bíblica e na visão de Amós, quando o templo está consagrado a Deus. O segundo aspecto que eu quero destacar é quando o templo é um lugar de encontro, de ajuntamento. O templo de Jerusalém, por exemplo, se vermos o Salmo 122, é um salmo emblemático para saber a função do templo, diz assim: alegrei-me com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. E quais são as características desta casa do Senhor? Primeiro de tudo, no meio do salmo aparece, lá estão os tronos de justiça do Senhor. É para onde vão as tribos, não vão os súditos do rei, vão as tribos de Javé para o lugar do trono de justiça. Então, o trono que Deus habita no templo é um trono de justiça. Para lá vão as tribos, para lá vão os irmãos e as irmãs. É um lugar de ajuntamento. A alegria é porque os irmãos e as irmãs estão em paz. É um lugar de ajuntamento, de justo, um ajuntamento de encontro. Por isso essa alegria. Então não há nada de errado com o templo, não há nada de errado com o ajuntamento, quando esse lugar é um lugar de encontro. À medida que formos voltando para os templos, nós vamos voltar modificados. E esta palavra de Amós, especificamente, é um desses ensinos preciosos. Primeiro, o templo deve ser consagrado a Deus. Segundo, não à denominação e nem a um líder ou alguma igreja, mas a Deus. O segundo é que deve ser um lugar de encontro, mais do que um lugar de obrigação, de levar o dízimo, de levar o alimento para o necessitado, é um lugar de encontro, onde as pessoas devem manter a comunhão. Esse é o terceiro aspecto de que não há nada de errado se o templo promove comunhão. Onde há a comunhão dos santos, como a gente diz, aí o Senhor está. Porque, de fato, né, muito dos ajuntamentos que vemos nas igrejas, às vezes é um juntamento
muito conflitivo. É um ajuntamento onde há muitas brigas. Às vezes não aparece na superfície, mas a gente conversando com as pessoas vivem conflito, devido a muitas causas. Não vem ao caso aqui o que motiva as divisões nas igrejas, o que motiva essa falta de comunhão. Então as pessoas vão, antes da pandemia, né? E agora que estão com saudade, sentindo, há de fato tem que ter a noção de que não há nada errado quando o templo para o qual nós vamos voltar seja um lugar de encontro e que promova a comunhão, não só um lugar de encontro e ajuntamento, mas seja um lugar de encontro e ajuntamento comunicativo. Comunhão quer dizer se comunicar, comunicar a palavra, os sentimentos, as emoções, as dores, as nossas fraquezas, um lugar onde a gente mantenha a comunhão, tenha um único objetivo, onde onde nós percebamos que nós vamos lá para nos fortalecermos, para levar o reino de Deus adiante. Um quarto aspecto, então, da importância de que não há nada errado com o templo, é onde se pode ouvir a palavra de Deus. Esse é o lugar, esse é o aspecto mais importante que o Amós coloca para nós. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então, quando vamos à casa do Senhor, nos alegramos de ir com aqueles que vão à casa do Senhor. É assim que eu traduzo o Salmo 122:1. Alegrei-me com aqueles que me disseram. Eu também fiz uma explicação dessa minha tradução em um vídeo que está no meu canal do YouTube. Vocês podem conferir lá por que eu traduzo assim, né? Eu dou minhas justificativas lá, bíblicas sobre isso. Então, eu só gostaria que vocês percebessem que faz muita diferença. Alegrei-me quando não, mas alegrei-me com aqueles que disseram vamos à casa do Senhor. Então, essa ida à casa do Senhor é para ouvir a palavra de Deus. Se você frequenta uma igreja, não estou falando, eu acho que tem pessoas aqui que não pertencem à Igreja Presbiteriana Independente de Santo André, outras pessoas estão ouvindo e ouvirão essa palavra. Então, eu digo assim, e são pessoas que nem sempre são presbiterianas, o que eu digo para todos é, se você frequenta uma igreja onde você não ouve a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Não é o lugar para você estar, porque a palavra de Deus é o centro das nossas reuniões, é o centro do nosso culto, é o centro da nossa reunião, da nossa comunhão, do nosso encontro. Então, é preciso ter claro que essa quarta característica é onde está a palavra do Senhor. E, por fim, isso também é importante para nós, é que o templo não seja mantido às custas do prejuízo social e econômico. Lembra do domingo passado que eu falei da lua nova? Lua nova era um ajuntamento no templo, era um dia consagrado para se oferecer cereais, para se oferecer grãos em sacrifício, né, pela colheita ao Senhor, levar com abundância, com alegria. Mas o que as pessoas, os sacerdotes, os comerciantes estavam fazendo? Estavam esperando passar a reunião, o ajuntamento, para venderem o refúgio do trigo, para fazer com que as balanças fossem falsas, falsear balança, o peso, diminuir o peso e aumentar o preço. Então, o templo estava sendo mantido às custas de um alto prejuízo, de um alto preço. É mais ou menos
o que a gente vê em algumas reuniões, muitos líderes dito pastores, apóstolos, apóstolas, né, e bispas, enfim, há uma infinidade de pessoas sugando o sangue do povo. O templo, né, de Salomão, aquele do Antigo Testamento e esse que está em São Paulo, as pedras estão manchadas de sangue dos pobres, estão manchadas de gente necessitada. Essas pedras, segundo Amós, segundo Abacuque, segundo outros profetas, clamarão, as paredes clamarão contra essa exploração. Não estou aqui fazendo apologia ou debate, ou acusando ninguém. O que eu estou dizendo é que os nossos templos, as igrejas presbiterianas independentes, as igrejas cristãs, não podem construir seus templos, manter os seus cultos à custa de pessoas que têm necessidade de receber e não podem dar. Então, não há nada de errado com o templo, primeiro, quando ele é consagrado ao Senhor. Segundo, quando ele é um local de encontro. Terceiro, quando ele promove a comunhão. Quarto, quando se ouve a palavra de Deus. E quinto, quando não explora as pessoas. Esta é a voz de Amós. Esta é a voz de Amós por todo o seu livro. Agora vejam a voz que aparece também, a outra voz que aparece aqui e que é bem mais grave, que é a voz do sacerdote. Aqui é importante observarmos que o profeta tem a incumbência, a missão, a tarefa de trazer a voz de Deus, apresentar Deus ao povo. O sacerdote, ao contrário, tem a tarefa de levar o povo à presença de Deus, de apresentar o povo a Deus, através dos rituais, dos sacrifícios, de perdão, de ação de graças, etc. Então, o profeta e o sacerdote deveriam trabalhar juntos, um apresentando Deus para as pessoas e outro apresentando as pessoas para Deus. Mas o que acontece em Amós, em outros profetas, o que levou o templo à ruína, à destruição, é justamente esse conflito de vozes. O Amazias, que é o sacerdote, quer calar a voz do profeta, que é o Amós. Então, o templo, a casa de Deus, Betel, começa a não fazer sentido, a desviar para um caminho tortuoso, a pecar contra Deus, quando passa a ser consagrado a homens. Eu vou também fazer os 5 pontos aqui. Primeiro, Betel, o Amós é a casa de Deus, e o Amazias diz ali no verso deixa só um minutinho, aqui, no verso 13, Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então, deixou de ser a casa de Deus. O templo é consagrado a homens. É o templo do reino e a casa, diz aqui, é o santuário do rei. Betel funciona, que é a casa de Deus, que deveria ser, agora é aonde o rei tem o poder, e é o templo do reino. Ali está o Deus entronizado, que não é Javé, que não é o Senhor, mas é Jeroboão. Veja que contraste. Na verdade, o que Amós está dizendo é que o templo deixou de ser a casa de Deus porque expulsaram Deus de lá. Desculpa. Expulsaram Deus de sua própria casa. Você vai a Betel com grãos, com cereal, vai oferecer,
e você não oferece para Deus. Amazias faz o sacrifício como se fosse para Deus, mas na verdade está sacrificando para o rei. Está a serviço do rei Jeroboão. Então veja como desmantelou o significado. Então o templo, gente, começa a perder a sua função quando ele é consagrado a homens e não consagrado a Deus. Quando Deus já nem pode entrar mais. Quando o diácono, quem é você? Ah, eu sou o Deus de Betel. Então você não pode entrar aqui. É o papel do Amazias, né? É o papel do sacerdote de dizer, aqui não é bem a casa de Deus, aqui é a casa do rei, o santuário do rei. É muito explícito, não tem como interpretar essa palavra de outro jeito. Eu não estou nem forçando, estou fazendo uma leitura aqui bastante clara, né, do texto. Você pode pegar qualquer versão da Bíblia que vai aparecer esse santuário é dedicado ao rei e o templo ao reino. Então, aqui, na verdade, santuário e templo são diferentes. O santuário é o altar, o santo dos santos, né, o lugar privilegiado, e o templo é o todo. Então, o primeiro entrave que o templo perde a sua função é ser consagrado ao homem. O segundo aspecto que há algo errado com o templo é quando o templo promove desencontros. Eu li capítulo 8, versos 4 a 7, domingo passado, mostrando exatamente isso, que as pessoas, os produtores rurais, vão levar o cereal, vão levar o grão, vão levar as ofertas ao templo e lá eles são explorados. Lá não tem encontros, lá só tem desencontros. As pessoas que deveriam cuidar e zelar pelos pobres, pelos necessitados, por aqueles que estão em penúria, que estão à margem da sociedade, exploram mais. E exploram em nome do rei. Não é de Deus apenas, mas do rei. As pessoas vão com boa fé, as pessoas vão acreditando que estão fazendo um sacrifício para Deus, mas chegam lá, são desencontros, eles não encontram Deus. O Deus que eles estão procurando não está mais lá. Eles encontram o rei, o sacerdote, encontram as pessoas que negociam. E isso não é novidade exatamente na vida de Jesus, por exemplo. Quando Jesus vai ao templo, e a gente conhece isso como a purificação do templo, né? Uma palavra muito difícil aí de se encaixar ali, mas vamos aí. Jesus vai ao templo de Jerusalém na sua época, e o que ele encontra no pátio exterior? Encontra os vendilhões, encontra pessoas que estão negociando, Jesus encontra, que foi lá para encontrar o Pai, para encontrar Deus, mas encontra essas pessoas que eles chamam de ladrões e salteadores. Na verdade, nós é que temos pudor de classificar as pessoas, mas são bandidos mesmo. São canalhas, no sentido de explorar a boa vontade e a fé do povo. Jesus não poupa palavras e não poupa ação. Jesus dobra um cordão, né? Vamos dizer assim, um rabo de tatu e bate nas pessoas, né? Eu tenho com essa passagem uma séria dificuldade, né, de ver Jesus assim, mas Jesus agride as pessoas, derrubam as bancas. Jesus realmente está indignado, né? Jesus está irado nesse sentido de transformar a casa, que era para ser uma casa de oração, em um covil de salteadores. Nós temos preconceito de usar essas palavras contra esses vendilhões do templo, mas é isso. Os negociantes de religião não são nada mais do que bandidos, salteadores. E Amós mostra claramente isso. Então nós temos assim, Jesus
herda, né, o conceito de justiça, de direito, do Deuteronômio que passa pelos profetas, mas herda também o vocabulário dos profetas. A voz de Jesus é a voz de um profeta. Por todo o Novo Testamento, especialmente nos 3 primeiros evangelhos, nós ouvimos as pessoas se referir a Jesus, é o profeta, é Elias, é aquele que deveria vir, é anunciado. Além de Messias, ele é identificado como o profeta que deveria vir e restaurar Israel. E a restauração passa necessariamente pela correção da função do templo, dos desencontros. Era também o terceiro aspecto para promover a comunhão. O ajuntamento no templo era para promover a comunhão. Mas o que acontece? Na época de Jesus também, duas pessoas sobem ao templo. Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. Um vai lá na frente, bate no peito e diz: eu não sou como esses aí, né? E dá uma grande oferta e se coloca diante de Deus com seus méritos. O publicano, o pecador, o arrecadador de impostos, o traidor, está lá atrás, ajoelhado, pedindo misericórdia, clamando a Deus pela sua condição miserável. E essa condição, Jesus faz esse contraste entre aqueles que se colocam diante de Deus, né? Mais igual do que os outros, né? Acho interessante isso. Há um ditado popular, né? Cruel, mas que anda por aí. Todos são iguais perante a lei, se referindo à Constituição do Brasil, mas alguns são mais iguais que os outros, dizendo assim: essas pessoas acham que têm mais direito. Então, quando as pessoas vão a Betel, quando esse povo vem da roça e vai para Betel, quando os pequenos comerciantes, pequenos artesãos, pequenos produtores, viúva, órfão, estrangeiro, vão para Betel, lá eles têm só desencontros. Ao invés de ter comunhão, eles lá, as desigualdades sociais aparecem de uma forma escandalosa, de uma forma brutal, de uma forma que não dá para tapar o sol com a peneira. Ali as pessoas não têm comunhão. Primeiro, então expulsaram Deus de Betel, não é consagrado a Deus, mas a homem. Há um problema com o templo, porque ele deveria ser um lugar de ajuntamento, de encontros, e só tem desencontros, pessoas não encontram o que vão buscar lá. E terceiro, promove conflitos por causa da desigualdade, não promove comunhão. A outra coisa muito errada, e essa é a principal, é que já não se pode mais, e a quarta, né? É que já não se pode mais ouvir a voz de Deus em Betel. O Amazias, que deveria cuidar para que o povo ouvisse a voz de Deus, que é a voz do profeta Amós, diz o seguinte: vai, some daqui, se manda, vai profetizar lá para o Judá, da onde você saiu, vai comer o teu pão lá. Se você está interessado em ganhar alguns trocados com a sua profecia, com a sua palavra de Deus aqui, vai embora e come seu pão lá em Judá, da onde você nunca deveria ter saído. O que você veio fazer aqui no nosso meio? Aqui nós ouvimos a voz de Jeroboão, nós ouvimos a voz do rei. Essa palavra nós não queremos ouvir. Puxa vida, mas é a palavra de Deus, não interessa. Aqui nós ouvimos a voz do rei. É interessante notar que o verso número 11 do capítulo 7 diz: porque assim diz Amós, para o Amazias, o sacerdote, a palavra de Amós não é a palavra de Deus. Ele desautoriza a voz de Deus, do leão que rugiu, ele desautoriza dizendo que é a voz de Amós. Isso aí é palavra de homem, isso aí é sua palavra, isso aí é uma palavra que não vem do Senhor. E no verso 17, são usadas as mesmas palavras no hebraico. Portanto, assim diz o Senhor. Então, o verso 11 diz: portanto, assim diz Amós. Amazias acha que a voz de Amós é a voz de homem e não acolhe. Eles não querem ouvir.
Aliás, não vai acontecer nada disso, viu, Amós? Que o rei vai sofrer, que Israel vai ser mandado para o cativeiro. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Você está, né, viajando na maionese, você pirou. Isso aí não pode ser a voz de Deus. De tão dominado que está o templo por homens, por seu santuário do rei, eles já não ouvem mais a voz de Deus. Taparam a voz de Deus. Não ouve porque se tornou um santuário de homens. O Amazias tocou Deus, né? Do templo de Betel e entronizou Jeroboão. E por último, mas não menos importante, é que o templo de Betel vive às custas da exploração, vive à custa do sangue, do suor, das lágrimas dessa gente que vai na boa fé, que crê em Deus e vai atrás, né, de conseguir de satisfazer a vontade de Deus, mas são impedidos, são explorados, né? Olha, eu convido vocês a lerem Amós novamente. Eu sei que vocês já leram. O reverendo Weber já deu uma introdução maravilhosa sobre esse livro. Você já leu mais de uma vez. E agora leia com esses olhos, né? De como Amós mostra que o Amazias, o sacerdote, estão completamente fora da vontade de Deus. Não há nada de errado com o templo. Já estou encerrando, já estou concluindo. Me digam aí quanto tempo eu tenho. Imagino que mais uns 5, 6 minutos, né? Pelos meus cálculos aqui. Então, não há nada de errado quando o templo é um lugar consagrado ao Senhor, é um lugar onde se promove a comunhão, é um lugar onde as pessoas se ajuntam, o ajuntamento do povo de Deus, onde promove a comunhão, onde se pode ouvir a palavra de Deus e aonde é mantido não às custas de opressão. Há alguma coisa errada, esse é o discurso de Amós. Há algo errado com o templo? Pensem nisso, nós vamos voltar depois da pandemia. Se o templo é consagrado a homens, se não promove o ajuntamento, se esse ajuntamento, são os encontros, não oportuniza os encontros, se não promove a comunhão, mas promove o conflito, onde a desigualdade é escancarada. Quarto, onde se pode ouvir a verdadeira voz de Deus, não uma voz qualquer, de um Deus sem nome, sem rosto, não a voz de homens. E quinto, se o templo está explorando, está então massacrando as pessoas. Pense nisso, minha irmã e meu irmão. Todos nós devemos considerar esses 5 aspectos. Quando voltarmos a nos reunirmos nos templos, quando voltarmos a nossos encontros, as nossas reuniões de comunhão, para ouvir a palavra de Deus, a gente deve questionar primeiramente se o templo está consagrado a Deus, se ali nós podemos nos encontrar, se todos são acolhidos, se ali se promove comunhão, ou se se ali se promove comunhão, ou se promove desigualdades e conflitos, se ouvimos a voz de Deus ali e se ajudamos os mais necessitados e não exploramos. Essa é a voz de Amós para o nosso dia. Eu vou resumir, então, aqui os 2 domingos. A voz dos profetas são vozes contestadoras, questionadoras. São vozes que confrontam o estado de coisas em que se encontra o país, a sociedade e as pessoas. Nós somos, então, confrontados pela palavra de Amós, somos confrontados pela palavra de Deus, não de Amós apenas. Somos confrontados pela palavra de Jesus, o profeta, né, o rei, sacerdote, profeta. Somos confrontados pela Bíblia, pela palavra. E devemos confrontar
a sociedade, devemos confrontar o governo, devemos confrontar o estado de coisas da economia, com o engajamento, não só com palavras, denunciar, mas anunciar. E chamar essas pessoas, então, para essa perspectiva, uma economia solidária, uma produção, um comércio justo, uma justiça reparativa, uma vida cristã que realmente faça sentido para nós e para as pessoas. Então, nós devemos questionar através das nossas ações. Por outro lado, não tenha dúvida de que nós seremos confrontados, questionados, nós seremos desautorizados, tentarão nos desautorizar, porque essa palavra profética sempre terão os amazias da vida, né? Sempre terão os sacerdotes que confrontarão a palavra de Deus, dizendo que nós não temos, então, a palavra de Deus, mas são palavras de homens. E o último detalhe que eu gostaria é voltar para o capítulo 5, na última pergunta que eu fiz para vocês meditarem, que diz, então, quais são os 3 elementos, né? Tem mais, mas eu pedi para citar só 3, que é a palavra de salvação e restauração, que é a palavra do Evangelho. Em primeiro lugar, é ouvir a voz de Deus, o chamado ao arrependimento. Todos nós devemos nos arrepender, obviamente, mas devemos chamar outros ao arrependimento. A segunda exigência é buscar o Senhor e viver. Isso aparece em capítulo 5, verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me viver. Há uma alternativa para o Amazias, para Jeroboão, para aquele povo que está explorando, que está matando, que está fazendo a casa de Deus covil de salteadores. Há uma esperança, há salvação. Mas é preciso buscar Deus, e buscar intensamente. E a terceira exigência é buscar o bem e não o mal, verso número 14. Não é só fazer o bem, mas buscar o bem. Não como uma ação, mas como um princípio. Agir com bondade, agir com solidariedade, agir como pessoas do bem. Naquele episódio das pessoas que foram na casa da avó da menina, que foi estuprada, violentada, engravidou, a voz, né, das pessoas disseram assim, nós temos juízes do bem, nós temos médicos do bem, parabéns, que sejam do bem mesmo, mas que sejam essa busca de um amor para com o verso 15 diz, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo, a justiça e o direito. Então, meus irmãos, nós temos 2 tarefas, e eu encerro aqui. Primeira tarefa é confrontar a nossa sociedade com a palavra de Deus. E a segunda tarefa é chamar essa sociedade ao arrependimento, como Jesus fez. Confrontou o templo, os fariseus, os poderes espirituais e materiais, confrontou, mas chamou o arrependimento. Libertou muitos opressores, né, e oprimidos também. Libertou muita gente através da salvação. Então fica aqui a minha palavra para vocês. Vamos confrontar com o Evangelho essa sociedade que está, clamar por direito, justiça, clamar por juízo de Deus. Juízo aqui quer dizer direito e justiça, mas também vamos anunciar a salvação. Vamos dizer, buscai ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, amai o bem, detestai o mal, buscai o Senhor e vivei. Louvado seja. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado, Reverendo Weber, pelo convite, obrigado pela oportunidade do conselho, pela confiança, né? Trazer a palavra de Deus para o povo da igreja é uma coisa muito séria, e eu espero ter ajudado vocês a refletirem sobre o profeta e a profecia de Amós. Deus abençoe cada um e dê um domingo de paz, de alegria, de meditação na palavra,
e vocês sejam grandemente abençoados. Fica aqui o meu beijo de bênção sobre a vida de vocês. Amém.